Olá, pessoal, bem-vindo à aula do curso livre sobre soberania digital. Essa aula aqui eu vou trazer alguns conceitos para vocês, tá? E eu acho que é bom eu me apresentar até para ficar bem claro de onde que eu vou estar falando, né, sobre essas coisas. Eu sou, na verdade, das relações internacionais, tanto meu bacharelado quanto meu mestrado é por aí, mas eu atuo diretamente na ICANN, que é a corporação internacional que lida com nomes e números, nomes de domínio e tudo mais, e eu sou conselheiro lá. Então eu estou trazendo essas duas perspectivas aqui para o nosso debate, mas muita coisa que eu vou abordar de conceito vai vir diretamente das relações internacionais. Então, são conceitos que você vai ver também em direito, que você vai ver também em ciências sociais, mas eu vou estar tentando trazer por esse ângulo e, eventualmente, fazer algumas clarificações me apoiando nessas outras especialidades. Tá? Então, para começar a falar de soberania digital, eu vou começar não falando soberania digital. Tá? Me parece que a gente precisa começar ali discutindo, na verdade, a soberania estatal. Tá? E para a gente entender direito o que é soberania estatal, a gente tem que fazer uma pequena revisão de história, na verdade. Tá? Porque esse conceito é mais recente do que a gente costuma pensar, na verdade. O que é a soberania, etc. Tudo bem, você vê ela no período que a gente chama de clássico, no período medieval, mas onde ela vai se tornar realmente relevante é a partir ali do século XVI, depois da Paz de Westfália, que é quando uma porção de proto-estados se juntaram e concordaram, né, que cada um tinha sua própria autonomia, definiram ali essa ideia de soberania de uma maneira mais formal e criaram, né, o que a gente, da nossa perspectiva ocidental, vai entender como Estado moderno e o sistema internacional também. Né? Se você pega a história oriental, você já vai ver uma dinâmica diferente disso, mas para os nossos propósitos, é ali no século XVI que vai surgir esse conceito de soberania, tá? Apesar de existir desde os tempos gregos. Tá? E com o passar do tempo, a partir do século XVI, esse vai se tornando um conceito fundamental em todo o sistema internacional. Tá? E você vai ver ali no direito internacional todo, todo esse conceito dentro da base dele, né? Definindo que o Estado possui uma legitimidade, uma autoridade para o exercício exclusivo de poder. E aí, se você for de relações internacionais, você vai pensar ou coerção dentro do território, né, específico dele, na maioria das situações. Não vai ser em absolutamente todas, né? Existem exceções, mas na maior parte do tempo o Estado vai possuir essa legitimidade, essa autoridade de exercício de poder. Tá? E, classicamente, nós vamos entender isso em três dimensões. A dimensão interna, que é o quê? O Estado possui autoridade final em assuntos dentro do seu território. A dimensão externa, que não vai ocorrer a intervenção de outros Estados dentro dessa autonomia. Tá? Então, não só você tem poder dentro daquele território, como outros estados não vão tentar diretamente exercer poder sobre aquele território. E a terceira dimensão é a dimensão intersubjetiva, que é o quê? O reconhecimento pelos outros estados dessa sua soberania. Porque também não adianta muito você ter os outros dois aspectos, ou tentar os outros dois aspectos, se você não é reconhecido como tal. Essas três dimensões, quando elas são coladas, você acaba tendo a soberania estatal, como nós a entendemos. Tá? Só que tem um tropeço aí no caminho, que durante a década de 1990 foi muito debatido que nós estávamos no mundo pós-soberano, tá? No qual os estados teriam menos importância ali no fluxo das relações humanas, o Estado já não teria esse mesmo papel, né? O ser humano e as organizações e os grupos teriam um papel muito maior do que o Estado, progressivamente, até que o Estado teria uma função mais burocrática, administrativa mesmo, né? Só que essa narrativa acaba sendo derrubada e eu aqui vou utilizar os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 como a referência de quando isso aconteceu. Vai ter outros professores que vão pensar diferente, mas ali você vê de novo o Estado falando, opa, calma lá. Né? Existem atores externos, que não são estatais, né? Atores terroristas nesse caso,
mas que estão afetando diretamente minha soberania. Como eu combato isso com mais soberania? Então você cada vez mais vai ver esse discurso da soberania retornando e botando cada vez mais de escanteio essa ideia de que estávamos num mundo pós-soberano. Tá? E é importante a gente manter isso em perspectiva, porque quando eu falo que na década de 1990 estava acontecendo esse debate de a soberania não importa tanto, coincide com o quê? A emergência da internet comercial, a aceleração do progresso da computação. Então você tem ali uma coisa que não é coincidental. Né? Você tem ali, isso vai estruturar o nosso debate, vai estruturar o que a gente está conversando hoje. Como que os computadores e a internet tiveram um efeito inicial, depois esse efeito foi mudando. Tá? Então, qual princípio que a gente vai partir aqui? Né? A soberania estatal ela existe, tá? E entidades supranacionais e privadas de grande escala podem afetar o equilíbrio dessa soberania. Mas raramente eles vão ser capazes de anular a soberania de um Estado bem estruturado. E aqui eu vou trazer um exemplo bem prático e bem recente. Tá? Essas empresas que vão ser chamadas de Big Tech ou as empresas de líderes do mercado de tecnologia, elas realmente ganharam uma proporção bastante assustadora. Né? Elas têm uma quantidade de dinheiro, influência, capacidade política que rivaliza de um pequeno estado, né, de um estadito ali. Mas se você olha, por exemplo, para a China, você vai ver que tanto a Alibaba, dona do AliExpress, de uma série de sites de comércio, e também de mecanismos de pagamento, como a Alipay, e a Tencent, que é desenvolvedora de software, né, muito conhecida pelos jogos, mas que desenvolve software em geral, elas se tornaram tão grandes que o Estado chinês entendeu elas como uma ameaça e começou a impor sanções e multas extremamente pesadas em cima delas para dar uma segurada ali. Né? E o que você pode considerar desproporcional. Como é que a empresa devolve isso? Né? Por isso que a soberania estatal é um conceito tão importante. Porque o Estado, no fim das contas, ele tem poder de ir lá e falar, então ok, então vou te encher de multas, vou te encher de uma série de obrigações para te desacelerar ou tirar sua capacidade. Tá? A empresa dificilmente vai ter tanta capacidade de fazer isso de volta. Então, quando a gente pensa no assunto que a gente vai entrar agora, soberania digital, é importante a gente trazer toda essa bagagem da soberania estatal conosco para a gente poder raciocinar como é que essas duas coisas, na verdade, interagem, elas não são coisas separadas. Muitas vezes são pensadas como separadas. Tá? Você vai ler muitas fontes aí que vão pensar elas como separadas. Mas evite, tá? Evite. Então, para fazer aqui essa ponte, né, vamos transicionar para a soberania digital. E da onde vem esse debate? Né? Como a gente mencionou, a internet começa a avançar como, não só como meio de comunicação e comércio, mas também como meio político. Né? Cada vez mais você vai tendo a internet como um centro no qual as pessoas que têm acesso à conectividade, que são as pessoas mais ricas e, portanto, os que têm mais capacidade de influenciar o sistema, vão começando a utilizar a internet para fazer as coisas que elas faziam no mundo físico, né? Você tem a transição bancária, a transição de comunicação, a transição de comércio, cada vez mais para essa rede. E o Estado, muitas vezes, não é mais o ator principal dessas transações de poder. Tá? Eu vou puxar aqui dois exemplos, mas são dois exemplos que poderiam ser 10 mil. Tá? Mas vamos pensar primeiro na influência das redes sociais de larga escala em padrões eleitorais e sociais. Muito foi falado da eleição de 2016 dos Estados Unidos, que tem provas, vamos chamar de suficientes, de que foi influenciada por propagandas direcionadas, por estratégias de isolamento de atores, né, dentro das redes sociais e teriam levado à eleição de um candidato específico. Mas falar muito disso também faz com que você perca a perspectiva de que isso está acontecendo no mundo todo. Né? Essa eleição é uma referência, mas na verdade, que eleição hoje em dia não é afetada pelas redes sociais, certo? Então, não se ater somente a isso, mas ao efeito
político que está atrelado diretamente às redes sociais e aos meios de comunicação de internet. Tá? Essa é, digamos assim, um lado. Mas o meu segundo exemplo eu quero pegar por outro lado, tá? Que são as instituições multissetoriais, como a ICANN. Né? Como eu já disse, eu participo lá como conselheiro, aconselhando as pequenas e médias empresas. E nesse espaço de nomes e números, as políticas são debatidas por uma infinidade de atores e o Estado, lá na ICANN, tem um papel consultivo. Então, ele nem formalmente senta na mesa com a gente. Né? Nós recebemos advice, né? Nós recebemos aconselhamento deles e podemos ou não incorporar. Né? Essa situação é atípica, se você parar para pensar na história política do mundo e da história da humanidade em geral. Extremamente atípico o Estado ter um papel de vou te aconselhar alguma coisa. O Estado geralmente manda e as pessoas obedecem, certo? Então, se você pega esses dois exemplos, você vê que, na verdade, o Estado está sendo desafiado em vários níveis. Ele não está sendo desafiado só de uma maneira objetiva, assim, ele está sendo desafiado em vários níveis. Né? Então, eu vou colocar aqui a minha teoria pessoal de que a expansão da internet é o segundo maior fator a já ter impactado a soberania estatal, tá? Atrás somente da criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Realmente, a criação da ONU foi algo que tirou muito do poder do Estado e deu uma socializada nele ali, né? Onde hoje em dia tem menos relevância do que já teve, mas foi, de qualquer maneira, uma cessão do poder do Estado. E a internet vem aqui para arrancar mais um pedaço desse poder. Tá? Então, surgir agora um debate sobre soberania digital faz sentido. Mas a pergunta é, de onde vem esse, esse termo soberania digital? Né? Faz sentido, mas de onde ele vem? Né? Ele, na verdade, ele é usado de várias maneiras, até hoje, mas antigamente muito você pegava, né? E você ouvia falar de cibersoberania ou soberania da rede, né? Entre outras variantes, tá? O desenvolvimento desse conceito vai se dar muito dentro do campo da governança da internet. É meio que o loco ali que vai se desenvolver tudo isso. Os estudos vão ser muito atrelados à área da governança da internet. E você vai começar a ver aparecer ele mais ali em torno de 2013, tá? Muito trazendo um debate sobre União Europeia e China. Então, os primeiros grandes artigos assim que vão debater isso de uma maneira forte, eles vão surgir ali nesse entorno, 2013, 2015. Mas em 2020 a gente tem um artigo chamado Digital Sovereignty, né, bem ao ponto, da Paul com o Thiel, que ele vai fazer uma recapitulação do tema e é um artigo bastante impactante, né? Uma leitura quase que obrigatória, quase não, é uma leitura obrigatória para quem quer estudar essa área, né? Porque eles vão passar ali pela história do tema e quais são algumas coisas principais. E esse artigo trouxe muita atenção de volta, né, para esse debate, né? Uma coisa que ali entre 2019 e 2020 começou a ficar cada vez mais intenso e academicamente a gente vai ter esse artigo aí como uma marca, né? E é interessante observar que quando eu estou falando desses dois momentos, 2013, 2020, na verdade você vai ter interpretações já diferentes aí, né, nesse vale aí, você vai ter interpretações bem diferentes do que é soberania digital. Então, inicialmente, ela vai ser vista num contexto mais negativo. Né? É uma tentativa excessiva do Estado de controlar as pessoas, de controlar o meio da internet. Isso daí vai ser a primeira questão que você vai ver associado a, digamos assim, conceito de soberania digital. Né? Pré-termos esse tema. Mas todas essas ações que estão associadas à soberania digital eram vistas assim. Mas vai passando o tempo e se cria uma sensação progressiva, né, de um entendimento de que isso é parte da evolução da função do Estado. Soberania digital, como o meio digital é cada vez mais central e, por que não dizer, essencial para tudo e todos, então faria sentido, né, uma evolução da função do Estado rumo a isso. Tá?
mas esse debate a gente tem que trazer ele para uma esfera de conflito com o cyberexcepcionalismo. Então, todo mundo que estuda a governança da internet vai pegar e vai trombar nesse cyberexcepcionalismo, né? Que é essa ideia de que o mundo digital é distinto do mundo físico. Né? Ele tem regras únicas, né? E essas regras vão estar desconectadas do Estado. Toda aquela questão, eu traria muito Lawrence Lessig, né? Ele tem aquele livro chamado Code, tem em português esse livro, é um livro bem bacana. Vai trazer exatamente esse embate entre o cyberexcepcionalismo e a tentativa do Estado de começar a desmistificar isso e falar, não, não é assim que funciona, né? Mas no início da internet era a retórica mais popular. E ainda tem muita adesão do cyberexcepcionalismo, né? Eu vou dar um exemplo antes da gente continuar. Se você parar para pensar no que é uma criptomoeda, a criptomoeda ela faz o quê? Ela é uma separação entre o Estado e a moeda. Então, o Estado não poderia exercer controle direto sobre as movimentações financeiras que uma pessoa tem, né? A criptomoeda não é mais do que isso. É você falar, ó, a, o meu dinheiro ele vai existir na internet, garantido pela minha relação de confiança com um grupo e não com o Estado, certo? Então, para mim, na minha opinião, e no artigo da Paul com o Fio, eles também puxam isso. Isso daí é um cyber-excepcionalismo que está vivo até hoje, né? Qual que é o problema? E aí eu estou partindo da minha percepção pessoal. Qual que é o problema com cyber-excepcionalismo, né? É que a internet ela é física, ela é realmente física. Ela é um arranjo de cabos, satélites, computadores e um monte de máquinas que existem em locais reais e que compõem uma infraestrutura, né? Esse termo nuvem, ele não significa nada. Uma nuvem não existe nuvem, não tem nuvem. A nuvem não é nada mais do que um monte de salas geladas espalhadas pelo mundo, tá? É um monte de salas geladas cheias de máquinas. Que se você puxar o cabo de força, elas param de funcionar, não tem mais nuvem. Então, assim, qual que é o problema do cyberexcepcionalismo na prática? É que tudo que a internet pode ser, que o meio digital pode ser, ele é ancorado no mundo real, físico. Tá? Você pode chegar lá e o Estado pode pegar e simplesmente tirar de funcionamento, passar um trator por cima de um data center lá e pronto, acabou. Aquela instância particular daquela operação digital, né? Você faça isso vezes o suficiente e você vai reduzindo essas operações, né? A internet é meio inquebrável, porque ela é exatamente uma rede redundante global, mas ela não deixa de ser física, certo? Ela não deixa de depender dessa estrutura física, dessas permissões, né? São empresas que operam com alvará, são serviços que são aprovados pelo Estado. No momento que o Estado decide ou regulamentar, proibir, fazer uma mudança, e aí? Né? Nós estamos vendo esse debate hoje em dia com a inteligência artificial. Então, como é que os estados vão reagir à inteligência artificial? Já tem debates de, não, a gente tem que proibir tais usos. Dá, mais ou menos, né? Depende muito, mas de uma maneira draconiana, mais extrema, dá. Então, quanto que o Estado vai se colocar nisso? Esse é um pouco o debate sobre a energia digital. O quanto que esse controle que o Estado tem sobre o mundo real, né, o mundo físico, pode afetar ou não o mundo digital. Então, eu vou propor aqui, né, eu comecei falando das três dimensões da soberania estatal clássica, né, e ali, uma coisa que não tem muita discussão, a literatura é bastante consolidada. Mas eu vou trazer aqui uma proposta de três dimensões da soberania digital que, né, eu estou propondo para vocês e quero que vocês pensem e discutam, tá? Quero que vocês parem para pensar se eu estou certo ou estou errado, porque é um campo emergente, não tem consensos ainda sobre muita coisa. Então vamos lá. Três dimensões da soberania digital. Primeira, software, protocolos e padrões. Tá? Por quê? Porque esse conjunto de coisas afeta diretamente questões de segurança, privacidade e aspectos comerciais. Tá? São essas coisas que definem as políticas que incidem na coleta ou intercepção de dados por empresas ou outros governos. Tá? Eles também facilitam a questão de monopólios, assim como no mundo físico. Tá? Então, quando a gente fala de criação de monopólios por meio de um padrão,
pessoas falam, ué, como? Tomada. Olha para sua tomada, né? A tomada brasileira, se todo mundo lembrar, ela foi reformada, né? Para ela ter um pino terra que não é compatível com os outros pinos terra do mundo, né? O Brasil e mais, eu acho que um país tem esse padrão. Por quê? Para você ter um domínio de mercado de produtos nacionais, certo? E mesma coisa com os outros padrões de tomadas, né? Você tem lá cada um com o seu, porque você é um jeito de você proteger seu mercado de eletrônicos, tá? Mesma coisa com software, protocolos e padrões de internet ou de máquina. Você vai lá e você faz uma proteção de uma ideia, ou de uma empresa, ou de um contexto, utilizando esses padrões. Tá? Então, quando a gente fala, o TCP/IP, né, ele é uma realidade absoluta da internet. Ele até é, mas ele é uma série de ideias lógicas desenvolvidas por um grupo largamente estadunidense que foi colocado como base da internet e desde então não foi muito discutido até a China falar, olha, eu quero fazer um padrão diferente. E nós, como comunidade global, falamos, não, você não pode, o TCP/IP é maravilhoso. Mas veja, é um debate que é calcado no quê? É uma questão de poder, de soberania, é uma questão de monopólio, é uma questão de monopólio de ideias, é uma questão de monopólio tecnológico, tá? Então a gente começa aí do software, protocolos e padrões. Segunda coisa, segunda dimensão, hardware e infraestrutura. Esse está um pouco mais na cara, né? Porque o controle da tecnologia que é subjacente à internet está cada vez mais disputado. É uma coisa que você pouco ouvia até as revelações do Edward Snowden, né, de espionagem global, entre 2013 e 2014, que ele começou a mostrar que os próprios roteadores já vinham pré-equipados com equipamento de espionagem. Então, aí você faz como? Se o próprio roteador já está nessa situação, né? E dali para frente, cada vez mais foi se discutindo a produção de chips, roteadores, celulares, e isso foi tornando uma prioridade estratégica para os estados cada vez maior. Tá? Hoje em dia, o melhor exemplo disso é realmente a disputa entre Estados Unidos e China na questão da produção de chips. Tá? Os Estados Unidos agora tem todo um ato em volta da produção de chips para trazer de volta a produção desses componentes eletrônicos para o seu próprio espaço, né? Dentro da sua soberania. Por quê? São duas questões, na verdade. Né? Você, por um lado, tem que ter o domínio tecnológico para você poder ser um ator relevante, e por outro, você fica exposto e vulnerável a qualquer coisa que aquele ator produtor possa colocar ali naquele chip. Né? No caso, hoje em dia, a maioria dos chips, vasta maioria, é produzida em Taiwan. Taiwan que é um território chinês, porém independente, meio protetorado dos Estados Unidos, mas meio não. É um lugar complicado ali, uma situação complicada. Então, se você perde esse um país, esse um estado, a produção global de chips ela simplesmente sofre um impacto incalculável, tá? É incalculável, uma coisa acima de pandemia da Covid-19, tá? Facilmente, tranquilamente maior. Porque você realmente para toda a produção você depende de Taiwan para ter esses chips, tá? Porque é muito difícil. É muito, muito, muito difícil produzir. A gente acha que nossos computadores, nossos celulares, eles só rodam, né? Mas é extremamente difícil você produzir um chip de qualidade. Produzir um chip de qualquer coisa até dá. Fazer um realmente bom, que realmente funcione em todas as situações, seja perfeito, é muito difícil. Tá? Então, ok, questão dos chips, questão da dominação do hardware, questão de você ter essa disponibilidade de hardware que você sabe que você pode controlar, ou que a espionagem que está ali dentro é sua só, né? Só você está espionando ali, né? Não é o seu teórico inimigo, tá? Então isso daí já está bem na cara, isso é uma dimensão bem forte. E por fim, né, a dimensão do discurso, nossa terceira dimensão seria o discurso. Por quê? O que o cidadão podia dizer ou não era uma função exercida em cima das mídias locais de cada estado. Né? Os jornais, os noticiários, né? Você chegava lá e você fazia ali
um controle do que é aquilo ali, do que poderia ser dito ali, né? Mas com a globalização da informação, você passou a ter um desafio para o Estado, né? Porque essas coisas passaram para a internet. É um pouco irrelevante hoje em dia o que as mídias locais falam frente ao que a internet está falando, né? E aí você tem essas construções tipo fake news, né? O que é uma fake news? É um termo bem ruim, na verdade, né? É uma notícia falsa. Notícia falsa pode incorporar tanta coisa, né? Pode ser uma coisa objetivamente mentira, pode ser uma coisa que alguém não acha que pode veicular, pode ser um tema que é inconveniente para o Estado. O que é uma fake news? É uma coisa que ofende a dignidade de um político, fake news. Então, vamos parar para pensar, né? Esse controle do discurso começa a ascender como um tema de soberania digital, né? Andando de mãos dadas com outros temas que são mais técnicos, né? A gente tem um tema mais de conteúdo aqui com temas mais técnicos. Então, legal. Nós temos essa conceitualização. Só que, quando você vai ler sobre esse tema, em literatura de alfabeto latino, né, você, então, é em inglês, português, alemão, seja o que for, ela é muito eurocêntrica, a literatura, porque muito do debate está lá, tá? Não é uma questão de manipulação de nada, é que o debate está muito lá. Ele é muito focado no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, né, a GDPR, e as questões que evoluíram a partir dali, de privacidade, controle transnacional de dados e todas as coisas que emergiram em torno dessa discussão europeia. Tá? Então, o debate é extremamente eurocêntrico e as notícias vão ser muito focadas nesse embate Estados Unidos e China. Tá? Mas, será que isso é tudo, né? Será que isso resume tudo que está dentro desse mundo? Né? A resposta mais objetiva é não. Então, vamos olhar para o Brasil por um segundo, né? Nós temos uma história soberana digital muito forte, né? Que antecede a maioria desses debates contemporâneos, em muito, na verdade. Tá? Vou pegar dois exemplos aqui, mas poderíamos dar mais. Tá? Então, primeiro sobre o período militar. Durante a época de reserva de mercado, o Brasil investiu muito mesmo na produção de computadores nacionais e na limitação de importação de computadores, né? Isso daí era meio algo dado da época de reserva de mercado, mas a produção nacional de computadores era algo bem interessante, né? Então, até os anos 2000 ali, você observava ainda muito isso, né? Quem chegou a pegar os computadores da Itautec, né? Depois sucedida pela Positivo, isso é muito efeito disso, né? Não é que o Brasil fazia os chips aqui, né? Fazia até alguns, eventualmente, mas pouco ou nada, né? Era muito sobre a montagem, sobre a lógica, sobre você ter pessoas capacitadas para mexer com aquilo, né? Você ter uma seleção de peças e de tecnologia. Então, assim, não é que o Brasil se tornou potencialmente um produtor mundial de computadores para competir, não era isso, mas fomentou o crescimento de muitas empresas brasileiras de computação e a formação de profissionais dessa área. Então, o Brasil, hoje em dia, por mais que tenha uma deficiência de profissionais da área, tem muitos. Por quê? Porque foi um mercado que já foi fomentado desde o começo. Né? Um negócio que na época se chamava até cibernética, né? Cibernética. Então, isso daí já era uma medida de soberania digital. Né? Estamos falando aqui do período militar. Né? Ah, mas só nesse período? Não. Então, durante o primeiro governo Lula, existiu um incentivo muito forte à adoção de software de código aberto, de sistemas operacionais Linux. Tá? Ali entre 2000 e 2010, você via isso como realmente não só uma postura estatal, mas uma coisa que a própria comunidade de tecnologia adotou. Tá? E a cultura de software livre no Brasil é forte até hoje. Tá? E isso daí você vê facilmente, né, num repositório como o GitHub, que é o maior repositório de código aberto do mundo hoje em dia. Tem muito brasileiro colaborando para projetos globais e extremamente importantes. Tem, inclusive, protocolos de código aberto. Né? Você tem muita contribuição brasileira no meio de software livre e software aberto. Né? Internamente, teve muita migração para software de código fechado, admitidamente. Mas a cultura do software livre permaneceu.
né? Então, vejam aqui nessas duas, né, o que eu estou tentando enfatizar, né? Vamos junto para a gente tentar ver por que eu estou tentando falar disso. Medidas de soberania digital, elas têm efeitos reais de longo prazo, tá? Então, a gente tem que parar para analisar quais são os efeitos dessas medidas. E você se limitar a falar, a gente tem que ver o efeito da GDPR europeia, mas isso daqui a gente está vendo agora. Não, não necessariamente. Vamos pegar esses exemplos aqui e ver como é que desenrolou. Né? Como é que são as outras medidas de soberania digital anteriores, que não levam exatamente esse marcador, né? E quais foram os efeitos? Porque a gente consegue começar a prever ou começar a ter um entendimento de como essas coisas afetam e poder fazer políticas eficientes em cima disso, ou comentários inteligentes em cima, tá? Então, eu estou trazendo esse exemplo do Brasil, mas eu tenho certeza que você poderia ter o exemplo da Índia, você poderia ter o exemplo do país que você quiser. A Rússia tem uma história muito grande dessa questão de soberania digital também, principalmente desenvolvimento de software, tá? Ali na época comunista, né, pela própria natureza do regime, acabou forçando muito o desenvolvimento de software nacional. Não coincidentemente, hoje a Rússia é um dos maiores polos de produção de código do mundo inteiro, assim. Então, quer dizer, será que não tem uma associação ali? Que às vezes ela fica perdida quando a gente fala só no contexto atual, né? Fica aí a pergunta, né? Fica a pergunta e eu trago para considerações finais, para essa aula não ficar maçante e gigantesca, né? A ideia é a gente passar alguns temas. Então, visto esse contexto, né, a gente vê o quê? O debate não é só amplo, né, mas o tema é super incipiente. E os estudos são bem concentrados em língua inglesa e sobre soberania digital na ótica do norte global, como eu estava discutindo agora. Tá? Então, assim, tem muito espaço para produção de inteligência dentro do sul global sobre isso. Tanto para analisar esse fenômeno da nossa ótica olhando para eles, como olhar o que aconteceu aqui e no sul global em geral. Tá? Essa literatura quase não existe. A literatura em espanhol e português ela é muito concentrada mesmo no chamado colonialismo digital. Tá? É uma ênfase desproporcional nisso. Seria a ideia de que nós estamos, de alguma maneira, nós somos subalternos perante um sistema no qual as big techs internacionais dominam a informação e controlam, né, os sistemas locais, etc. E isso é fato, provavelmente é, mas o problema, na minha opinião, pessoal, é que a gente praticamente só discute isso em língua espanhola e portuguesa e não entra nessas questões de, tá, o sul global, ele é uma vítima, mas ele também é um ator reativo, ele também tem políticas, ele também tem soluções, ele tem um histórico de conseguir propor coisas, certo? Então, para além do colonialismo digital, o que mais que a gente pode descascar, certo? Então, leiam sobre colonialismo digital, mas também pensem, tá, ok, colonizados, etc., mas o que a gente já fez de positivo, o que a gente poderia fazer de positivo, né? Quais são as coisas que são únicas para o sul global, para o Brasil, certo? Muitas vezes falta esse debate. Tá? Eu gostaria de incentivar quem está assistindo essa aula a pensar nisso, né? E por quê? Porque faz uma falta gigantesca, uma sistematização melhor dessa informação sobre soberania digital em escala global, para a gente poder entender esses contextos e situações, né? Então, como é que a gente vai entender como isso nos afeta se nós só olharmos por digamos assim, duas lentes, né? Tem a lente, é um debate norte global focado em GDPR, em chips, e um debate sobre colonialismo digital para o sul, e é isso, né? Tem muito mais dimensão para isso. Mas faz até sentido que por ser um tema meio incipiente, os subtemas ainda estejam meio focados, mas é necessário desfocar um pouco. É necessário realmente buscar outras coisas, tá? Então eu deixo aqui para concluir uma pergunta, tá? Qual é o papel do sul global frente a esse contexto? Como nós podemos participar ativamente do debate e não só ver ele se desenrolar ou falar, nós estamos sendo afetados negativamente?
né? Eu deixo essa pergunta porque ela é uma pergunta que ela está sendo pouco feita, né? Como pessoa que está ali participando muito ativamente desse debate, eu vejo essa pergunta sendo feita muito pouco ou nada. E nós temos que pensar assim para nós, o quê? Nós temos uma identidade, né? O Brasil precisa, como um país que é líder econômico global, um dos países, né, um líder efetivo do bloco BRICS, realmente um ator que tem um histórico de produção tecnológica, principalmente em software, né? Não tanto em hardware, mas em software, muito ativo. Como nós fazemos para fazer parte desse debate ativamente? Como um gerador de soluções, um gerador de políticas, um gerador de efetivas e reais soluções, né? Baseado no quê? Na nossa já experiência com o Marco Civil, nós temos a nossa experiência toda de governança de código aberto. Então, fica aí a pergunta. E eu encerro por hora. Muito obrigado por terem assistido a aula e dúvidas, questões, estou sempre disponível para conversar, tá certo? Muito obrigado, pessoal, e espero que tenha sido produtivo para vocês.